Senhor, meus irmãos, que prazer poder retomar mais uma sexta-feira com o tema Crescendo por meio dos Salmos. Nós tivemos uma abertura numa sexta-feira e depois, posteriormente, tivemos o Salmo de número 23, o Salmo de número 29, que foi sexta-feira passada, e agora, hoje, o Salmo de 133, também um salmo escrito, cântico para Davi. E nesse salmo de hoje, nós vamos ver profundidades, alturas, coisas maravilhosas que muito vai acrescentar à igreja, vai acrescentar a você, a sua família e com certeza vai edificá-los para seguir à frente com mais alegria, com mais força, com mais determinação. A palavra ela vem para nos edificar, para nos fortalecer, para trazer o ânimo, o bom ânimo, para trazer o amor fraternal no seio da igreja. E esta palavra nos protege, né? A sua vida está inserida aqui dentro, né? É possível ver que você está aqui dentro. É possível ver que tua família também está aqui dentro. É possível ver que toda a criação, toda a existência do universo também está aqui dentro. Tudo está dentro desta palavra. É daqui que nós saímos, é daqui que nós nascemos. Toda a existência provém da palavra de Deus. É daqui que vem a vida. E esse salmo de hoje, ele retrata exatamente dois aspectos. A Bíblia deixa claro que o Antigo Testamento ele é uma sombra daquilo que seria a realidade no Novo Testamento. Então, os nossos antepassados do Antigo Testamento viveram numa sombra. E nós tivemos a condição de viver a realidade desta sombra, que é Cristo Jesus. Ou seja, hoje nós temos um perfeito olhar para saber quem é Jesus. Nós temos hoje uma perfeita definição do propósito daquilo que Deus quer para a humanidade, para o seu povo, para a sua igreja, para todo aquele que nele crê. Então hoje nós temos esta perfeição. Esse Salmo 133, embora escrito no Antigo Testamento, no período da sombra, ele retrata exatamente o que viria a ser a igreja de Cristo no futuro. Eu costumo dizer que todos os salmos, eles apontam para Jesus. E esse é mais um. Um homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem escolhido com uma aliança davídica por Deus, né? Um homem que tem levantado um tabernáculo chamado Tabernáculo de Davi, um homem da qual Deus disse, olha, a tua posteridade seguirá para sempre. E Cristo vem fazendo isso, cumprindo esse propósito na vida de Davi. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Isso significa que Davi está vivo. Isso significa que os patriarcas estão vivos. Eu consigo ver pelo livro de Salmos que a este horário, aqui, exatamente nesse momento, Davi está louvando a Deus. Davi está exaltando o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos. Embora a matéria tenha se desintegrado, mas a alma de Davi, o espírito de Davi, se mantém vivo. E isso Deus cumpre para todo aquele que nele crer. Então, por meio de Cristo, a morte foi vencida. Todo aquele que está em Cristo permanece vivo para sempre. Quem está em Cristo jamais irá morrer. E é isso que nos faz crer, existir. A vida é maravilhosa, a vida é para ser vivida. E estar com Cristo é dizer, olha, eu vou viver uma eternidade inteira, sem fim, com o próprio Deus, por meio de Cristo Jesus. Que coisa deliciosa é essa? E esse Salmo 133, ele tem uma incumbência de revelar algo muito forte para nossas vidas. Ele traz uma revelação também do Espírito Santo de Deus, de uma ação poderosa que acontece no Novo Testamento.
ele aponta com grande propriedade o cumprimento de uma promessa dada por Deus no livro de Joel, quando viria a descer o Espírito Santo sobre a terra. Isso acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Interessante que para que acontecesse esta descida do Espírito Santo, Jesus fez algumas orientações aos discípulos, e esta orientação ela vem de encontro com o Salmo 133. No Antigo Testamento, Davi é o único homem que conseguiu identificar isso. Davi conseguiu ver uma bênção de Deus que era possível ser derramada sobre o povo, que os demais não viam. E Davi disse: olha, nós precisamos buscar esta bênção é para o povo, ela pode descer sobre o povo. E no Novo Testamento, nós temos Jesus dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos hei de enviar algo maravilhoso. Vai haver uma descida, a descida do Espírito Santo de Deus. Enquanto no Novo Testamento ele descobre essa bênção, no Antigo Testamento, no Novo, Jesus vem dizendo que algo novo desceria sobre a igreja e que isto ia acontecer e que nós estivéssemos preparados para receber tal coisa. Então, nós vamos ver aí dois lados, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da bênção reservada para o povo de Israel, para o povo de Deus, e a bênção reservada para a igreja. Tanto um como o outro já receberam. O Salmo 133, ele expressa uma expressão de unidade perfeita. Ele expressa também, nessa unidade perfeita, ele apresenta a efusão do Espírito Santo no Novo Testamento, que viria depois de anos por meio de Cristo Jesus. Então essa apresentação desse salmo, ela é muito profunda. Ela também relaciona a criação de Deus. Eu sempre falo que os salmos têm sempre esse toque da criação fazer parte para celebrar uma ciência, uma explicação daquilo que Deus quer mostrar ao homem. De que forma Ele quer se revelar. Aliás, Deus se revela em toda a sua criação. E nós vamos ver também essa relação que é muito gostosa de ser percebida e vivida. Eu quero começar a dizer para vocês que esse Salmo 133, ele é um dos cânticos dos degraus. O que é cântico dos degraus? Se você observar do Salmo 120 para frente, tá certo? Você vai observar que alguns salmos, numa sequência, está escrito cântico dos degraus ou cânticos de romagem. Você vai poder perceber isso com clareza. Isso é bom porque vai lhe enriquecer também e tem aí um propósito espiritual magnífico. O cântico dos degraus nada mais é do que os 15 degraus do templo, que está lá em Jerusalém. Os degraus, então você tinha ali o primeiro degrau, Salmo 120. O segundo degrau, Salmo 121. Terceiro degrau, 122 e assim sucessivamente. Então nós vamos ver aqui o Salmo 133 sendo um dos degraus mais altos nesse período. Então esse salmo significa que cada sacerdote, todos os dias, subia em um degrau e recitava o devido salmo. Então o Salmo 121 era recitado, 122 e assim por diante. Cada um, quando terminava o seu cântico, começava o outro e assim sucessivamente. Então havia uma adoração perfeita, uma combinação perfeita nos degraus do templo antes de chegar dentro do templo. Algo glorioso na adoração nos átrios do Senhor. A adoração começava já do lado de fora, a adoração começava nos degraus, para depois chegar dentro e você ver a glória de Deus manifesta. Ou seja, isso significa que antes de nós estarmos dentro de um templo de pedra, dentro de uma igreja, dentro de um lugar reunido, nós podemos vir já adorando a Deus pelo caminho de casa. As coisas já vão sendo celebradas antes de nós estarmos aqui. Então, aonde você for, celebre a Deus, suba os degraus, para que depois, quando você estiver dentro reunido, coisas grandes e inefáveis venham acontecer.
Entende isso? Então, o Cântico dos Degraus era exatamente isso. Existe até um louvor do Fernandinho que chama Yeshua, que quando você coloca esse louvor, você vai observar toda aquela multidão dentro do templo, no pátio do templo, os degraus, e você vai ver cada sacerdote se dobrando em cada degrau diante do Senhor, e os anjos de Deus em volta de Jerusalém. Coisa extraordinária, maravilhosa, e isto não parou de ocorrer. Isto é possível nos dias de hoje, querido. Ter esta vivência com Deus, crer em Deus em todas as formas, no tempo e fora do tempo, você pode viver essas delícias. E os Salmos apresentam essa liberalidade para que você possa avançar no Senhor de forma extraordinária também. Eu, por exemplo, posso falar disso porque eu me propus a fazer com o Senhor um trabalho de campanha profética, crendo, mas para o meu crescimento de todos os dias, eu me prostrar diante de Deus para subir os 15 degraus. Eu me imaginei subindo os degraus do templo. Eu me imaginei em Jerusalém. Então, para cada degrau, eu lia um salmo. E todas as manhãs eu lia 15 salmos, referente a 15 degraus. Isso durante 15 dias. E foi algo extraordinário, das coisas que Deus revela, das coisas que Deus faz. Então, quando você fizer um propósito, você pode fazer propósito para se aproximar de Deus por meio desta palavra. Então, queridos, como Deus ama quando você quer usar do poder que está nesta palavra para trazer a realidade da tua vida ou para lhe transportar para a realidade da palavra. E isso é magnífico. Eu amo falar disso porque eu faço isso. E Deus responde a tudo isso de forma extraordinária. Então, o Salmo 133 é um salmo que está dentro do quadro dos 15 degraus, ou seja, Cântico dos Degraus. Amém? Então, vamos para o versículo 1 do Salmo 133. Diz assim: como é bom, ou quão bom e suave e agradável, que o povo de Deus vivam em união, ou que todos vivam unidos como irmãos. Esta é uma revelação que veio, né, para o salmista. O salmista, eu costumo dizer que os dons de inspiração que estão bem relacionados no Novo Testamento, o pastor Daniel tem trazido aqui os dons de inspiração, e já foram 2 semanas, quartas-feiras, em que foi falado do dom de variedade de línguas e foi colocado o dom de profecia por meio desses dons de inspiração. E é certo que toda a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, ela é divinamente inspirada por Deus. Portanto, o salmista, talvez nem com esta definição, como se tem no Novo Testamento, até porque o Novo Testamento já não é mais a sombra, e no Antigo Testamento era a sombra das coisas vindouras, o salmista, eu acredito e creio que ele teve ali, sem dúvida alguma, o uso do dom de inspiração, porque para poder estar falando desse salmo, é só pela inspiração do Espírito Santo. Então Davi, aqui, um homem segundo o coração de Deus, possuía a inspiração do Espírito Santo. Ou seja, além do dom de inspiração, também da fé, porque isso só pode ser feito por meio da fé. Então já era utilizado os dons no Antigo Testamento. Embora nós tivemos a menção dos dons lá no Novo Testamento, por meio dos apóstolos, mas nada disso poderia ser feito se não fosse por um dom de inspiração e um dom também da fé. Então, por isso a profundidade, e partindo de um homem segundo o coração de Deus, Davi. Então, isso entende que aquilo que Davi dizia, Deus assinava, aprovava, porque saía do próprio Deus para Davi. Davi tinha uma boca que era como a boca de Deus para falar aos homens. Então ele diz assim: quão bom e suave é que os irmãos
vivam em união. No Antigo Testamento, nós vamos observar que por um grande período, a partir da divisão das tribos de Israel, eram 12 tribos, né? E cada um vivia num território diferente, embora dentro de uma província, mas cada um no lado norte, sul, então havia algumas diferenças entre as tribos, né? Dentro da tribo, aquele povo tinha até uma certa unidade por fazer parte da tribo, Benjamim, Naftali, Judá, e aí vai. Mas, quando se tratava de unir todas as tribos, tinha-se algumas dificuldades. Prova disso é que, uma certa vez, quando Davi pensava em se tornar rei, e quase ele conseguiu no primeiro momento, a Bíblia vai relatar que Abner, alguém que era da linhagem de Saul, preferia pôr como rei outra pessoa ligada à linhagem de Saul, porque logo ele morreu, então tinha que ser alguém um dos filhos de Saul. E Davi deveria ser descartado disso. Então, num consenso, disseram, então vai o seguinte, já que não é Davi que vai reinar, e Davi aguardando a posse, Davi literalmente é expulso de Jerusalém para uma aldeia de Hebrom. Então Davi é expulso de lá para Hebrom, ou seja, para uma província baixa. Ele sai de cima e vai para baixo. Isso significa que, quando fizeram então o apelo, disseram, olha, quem quer ir com Davi? Quem é que quer seguir esse homem? E apenas uma tribo resolveu seguir Davi, que é a tribo de Judá. Então, a tribo de Judá desceu com Davi e as outras 11 tribos resolveram ficar lá em cima com Abner, com a turma de Saul. Então havia divergências entre o povo. Tá? Depois, um pouquinho passado, 7 anos, Davi volta, é reconhecido lá em cima, todos entendem que ele, de fato, é o rei, porque quem é, Deus já faz ser, tá? Não se preocupa, Deus te chamou para ser e acabou, não há nada que vai impedir de você ser, você vai se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. E Davi volta e se torna rei sobre Jerusalém, e todo aquele povo o reconhece, por isso que é um homem segundo o coração de Deus. Amém, queridos? O que Deus lhe prometeu, as promessas que estão sobre a tua vida, vai acontecer. Deus vai realizar na tua história, para que o nome dele seja glorificado. Então havia essas divergências, e Davi conseguiu ver algo maravilhoso, que havia uma bênção guardada na palavra unidade, ou fraternidade, que se dá entre irmãos. A fraternidade deveria acontecer entre as tribos, é elas que têm que se unir, porque todas elas temem um único Deus, né? A tribo de Levi, ou dos levitas, era uma tribo que esta tinha a responsabilidade de levar a mesma palavra, a mesma profecia, para o mesmo ensinamento para todas as tribos. Mas havia muita divergência entre as tribos, e Davi vem dizendo assim, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Não estava falando simplesmente da união de sangue de cada tribo, mas ele estava dizendo da união do povo de Deus. Davi estava tratando aquele povo com uma forma diferente. É como ele estivesse tirando o critério das tribos, dizendo agora, olha, deixa um pouco esse negócio de tribo separado e vamos nos tornar irmãos. Davi estava trazendo uma revelação futurística do que viria a ser a igreja, do que viria a ser o poder do Espírito Santo descendo sobre a humanidade, querido. Davi estava dizendo o seguinte, olha, vai haver ainda uma fraternidade eterna, universal, única, dada por um único homem chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso que Davi é chamado Jesus, ele disse, olha, eu vim na raiz de Davi. Aquele cego de Jericó, quando estava ali gritando Jesus, ele disse, olha, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, olha, Davi, teu servo lá atrás, falou do Senhor, falou da fraternidade que o Senhor traria, do poder que o Senhor traria. E então, aquele cego fez lembrar Jesus sobre o que Davi havia dito pela boca de Deus. Aleluia.
essa relação profética. Queridos, nós estamos envolvidos dentro dela. Nós estamos vivendo tudo isso. Aleluia! Mais do que viver um tempo ruim que está aí fora, você tem que entender que você está vivendo um tempo de cumprimento da palavra de profecia, da vontade de Deus, querido. Nós estamos aqui dentro antes de estar lá fora, meu querido. Eu gosto de falar disso porque Deus leva a profundidades e a gente precisa passar isso. Você precisa se sentir seguro. E a tua segurança está dentro da palavra. O teu alto retiro, o teu alto refúgio, a tua fortaleza, a tua torre alta está na palavra. Então esse salmo, esse verso número 1, Davi vem relatando então o que viria a ser a unidade da igreja no futuro também. Então Davi, naquele período, houve um período em que Davi conseguiu unir aqueles irmãos, aquelas tribos na condição de irmãos. E quando isso aconteceu, muitas bênçãos vieram para a vida de Davi. Até o ponto de o seu filho poder construir o templo de Jerusalém. Mais um cumprimento de uma profecia. Então, nesse verso, a Bíblia vem dizendo que na unidade há um poder de Deus que desce sobre a igreja. Queridos, na forma mais simples e natural, quando você está inserido num grupo, seja familiar, seja entre amigos, seja na empresa, seja onde for, se houver união para um propósito, você pode ter certeza que o sucesso é certo. Se houver união, unidade, pode ter certeza que o sucesso é certo. Numa guerra, tem que haver plena unidade. Para você começar a guerra bem, a unidade entre os soldados, entre o seu comandante, tem que ser perfeita. Se ela for perfeita, provavelmente será bem sucedido. Isso eu estou dizendo no âmbito natural, que a unidade, a Bíblia diz, e isso é relatado também aí fora, que a união faz a força, né? E é verdade, um cordão de 3 dobras, a Bíblia diz isso, é mais difícil de se romper. Ou seja, se eu estiver unido com você, eu serei mais forte. Se eu estiver com mais 2, 3, muito mais forte ainda. Ou seja, nesse exato momento, você que está assistindo esta live, vendo a palavra, se inclinando o teu coração, e Deus está atento a isso, você está se tornando agora mais forte do que nunca. Porque eu estou com você, você está comigo, a igreja está nesse momento toda unida para um único propósito. E tem mais uma coisa para te dizer: Jesus está unido conosco. Verso 2 diz assim: e como o azeite perfumado sobre a cabeça, ou seja, e como o óleo perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce para a orla, desce para a barba de Arão e pela sua gola do seu manto sacerdotal. Veja que esse verso 2, nesse salmo, vem relatando algo muito precioso. Que depois da unidade entre o povo, depois da unidade da igreja, queridos, só tem uma coisa que pode nos unir com perfeição. A nossa natureza própria, ela não consegue, ela não tem a capacidade de dar essa união perfeita para nossas vidas. Para que desça essa bênção de Deus, para que desça essa bênção, a nossa unidade, a nossa união, ela tem que se dar por meio da compreensão desta palavra e do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos, no nosso mundo natural, produzir ou provocar esta perfeição da unidade. O nosso coração não permite isso. Talvez se eu pôr uma pessoa aqui, eu consigo até ficar unido com ela.
Se eu pôr 2, consigo. Mas se eu aumentando esse número de pessoas, logo alguma coisa vai se discordar no meio desse número. Então não há como fazer essa unidade. Só um pode fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus é que pode trazer a unidade da igreja como corpo de Cristo. Isso serve para outras coisas também. Essa semana houve aí um diálogo sobre o dia 30, né? Que tudo seria quase que destruído, que muitas pessoas iam morrer, enfim, né? Muitos assombros se divulgaram e é lamentável que isso tenha ocorrido, porque isso mostra que parece que o povo ou a igreja está em total desunião. Mas oxalá que o povo de Deus, homens de Deus, pessoas que estão instruídas na palavra, puderam refutar isso, né? Não de uma forma agressiva, mas de uma forma com sabedoria. Por quê? Porque eu disse isso, falei, olha, a palavra de Deus diz que tudo que nos acontece, Deus revela aos seus, Deus revela ao seu povo. Queridos, se o Espírito Santo quiser falar no coração da igreja, em menos de 5 segundos, o Espírito Santo, estou falando de 5 segundos, o Espírito Santo pode falar no coração das 2,5 bilhões de cristãos, de crentes, de evangélicos que estão no mundo. Se ele quiser, ele fala em 2 segundos no coração de toda a igreja, é automático. Entende? O Espírito Santo, querido, eu sei que nós podemos mandar mensagens para as pessoas, né? Nós podemos ali levar palavras de amor, de crescimento, até a palavra de Deus, mandar por versículo, é verdade. Mas tratando-se de revelações espirituais, é só o Espírito Santo que pode trazer a perfeita revelação de Deus. E quando ele traz para a igreja. Ele não traz por meio do WhatsApp, ele traz para a igreja. Ele fala no coração da igreja, no coração do homem. Nós não podemos aceitar qualquer vozes estranhas que não seja a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos trata dentro do corpo de Cristo. É uma única voz para todos. Embora ele possa falar individualmente com uma pessoa, mas quando ele quer falar com a igreja, é dentro de um contexto do corpo de Cristo. Então nós temos que ficar muito atentos de que a única voz que a gente tem que ver e ouvir é esta palavra e a voz do Espírito Santo. Tá bom? Para que a gente não fique aí perturbado com aquilo que não nos traz nenhuma recompensa e nenhuma verdade. Verso 2 diz que esta barba de Arão, Arão era um sacerdote, irmão de Moisés, ele cuidava das coisas santas de Deus. E quando ele fala desse óleo, quando o salmista Davi vem falando desse óleo, Arão, Moisés já viveram anos para trás. Mas Davi vem trazendo essa relação de que para esta unidade, quando vem essa unidade do povo de Deus, com o único propósito de Deus, é liberada uma unção sobre este povo. É liberada uma unção de governança, de poder, de autoridade. Esta unidade dada por Deus, ela promove a liberação desta bênção sobre o povo inteiro. Não é sobre uma única pessoa, outra aqui ou acolá. Não, é sobre o povo de Deus, querido. E nós precisamos buscar isso. A Bíblia diz que no Novo Testamento, como eu falei desde o princípio, Jesus deu uma ordem para os discípulos, dizendo, olha, ficai em Jerusalém, ficai todos guardadinhos ali, orando, esperando a descida do Espírito Santo de Deus. Ficai juntos, ficai unidos, no mesmo Espírito, no mesmo propósito, porque vai vir algo sobre as vossas vidas. E ali, queridos, começou com 500, aí foram se cansando, saindo, até que ficou então 120
unidos. Unidos. Quando os 120 estiveram unidos por quase 40 dias ali, aguardando a promessa do Espírito Santo, a descida do Espírito, então todos receberam, foram cheios do Espírito Santo, batizados, selados pelo Espírito Santo. Então a unidade deu a eles essa condição, não se dispersaram, ficaram crendo numa única palavra. A unidade é a unidade daquilo que nós cremos, querido. A unidade é quando eu creio nessa palavra, quando você crê, quando ele crê, quando todos creem na mesma palavra, então a ordenação da bênção vem sobre todos, querido. Quando a tua casa, o teu lar, todos começam a crer nesta palavra, Deus ordena bênçãos. Todos creem na mesma palavra, na palavra de Deus. Crer, a unidade que Jesus vem nos apresentando é a unidade da fé no Senhor. Então eu creio, como agora você está aí observando, vendo, ouvindo a palavra, guardando esta concordância no teu coração por esta palavra que está sendo ministrada. Está sendo ordenada uma bênção sobre a tua casa inteira, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre esta igreja que agora está reunida. Nesse exato momento, você que está aí e todas as centenas de pessoas que estão conectadas agora, é a igreja. Todos nós, ao término desta leitura, isso é por ato profético e por fé nessa palavra, todos nós agora, por estarmos aqui, vinculados a esta palavra, crendo por esta palavra, unidos por esta palavra, nós ao término vamos receber, sem dúvida alguma, uma bênção gloriosa do Senhor, uma unção poderosa do Espírito Santo, que despedaça todo o jugo da nossa vida e da nossa história, querido. A unidade, quando nós resolvemos fazer um propósito com, às vezes, um grupo de pessoas, ou de ir ao monte orar, ou de ir a algum lugar fazer uma devocional ao Senhor, você faz um propósito de alguns dias, querido, é resposta na certa. Por quê? Por causa da unidade daquelas pessoas em se prostrar diante de uma palavra, que é a palavra de Deus. Você se juntou em unidade de fé, para poder devotar o teu coração, a tua alma, o teu espírito a esta palavra. Pode ter certeza disso. A bênção gloriosa virá sobre a tua vida. E você vai ver, logo no versículo abaixo, qual é essa bênção que vai vir sobre a tua vida. É algo muito glorioso. Então esse salmo, quando se fala derramar o óleo sobre a cabeça de Arão, o sacerdote, ele era ungido. O óleo começa na cabeça. E agora você vai ver algo interessante. E ali diz que escorre sobre a barba de Arão. Então, tem que cair na gola. O objetivo desse óleo é que ele chegue até os pés. Esta unção chegue até os pés. Ou seja, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completar inteira. Dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, querido. Então, este óleo toma todo o corpo do sacerdote. Ou seja, as bênçãos que Deus tem para a tua vida, para a igreja, ela é completa, ela é da cabeça aos pés. A Bíblia diz que quem é o cabeça é Jesus Cristo, querido. E Jesus, ele recebeu a unção do Espírito Santo lá no Rio Jordão. A Bíblia diz que quando João foi batizar ele, eis que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus. Jesus foi ungido, querido. Esta unção que está sobre Jesus, ela desce para o corpo, querido, até tomar o corpo inteiro, e então nós seremos arrebatados. Esta unção que Cristo, como cabeça da igreja, recebeu do Espírito Santo, conforme mencionado no Salmo 133, aqui era Arão ungido, mas no Novo Testamento é Cristo ungido por Deus. Este óleo está também repassando para nossas vidas, e Jesus disse isso: olha, este óleo vai começar a descer no dia de Pentecoste. Ficai unidos, porque eu vou batizá-los com o Espírito Santo e com fogo, querido.
Esta unidade, ela é anunciada aqui no Salmo 133 por Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas cumprindo-se depois de anos para poder findar a palavra de Deus por meio de Cristo. Jesus recebeu a unção do Espírito Santo. E aí ele disse, olha, eu vou pedir para que este que me ungiu descer e ficar convosco todos os dias da vossa vida. É muita maravilha. É muita maravilha. Nós temos mais hoje do que os antepassados no Antigo Testamento. Mas muito mais, muito mais. Eles quiseram talvez ter, mas não tiveram esse privilégio. Nós temos. O óleo descia sobre a barba de Araão, tinha um significado muito forte para aquele povo. Ele era o homem responsável para representar o povo, para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. Mas nós temos Jesus, que recebeu a unção do Espírito Santo, e esta unção passa para o corpo dele. E ainda temos mais algo maravilhoso. Ele diz assim, olha, não é só unção não, porque na unção havia também no Antigo Testamento, Davi era ungido por Deus, Deus falava por meio dos profetas também, mas Deus vem dizendo assim, Jesus vem dizendo, olha, esse Consolador, que usava profetas no Antigo Testamento, ele vai descer, vai permanecer na terra para cuidar de vocês todos os dias, todos os segundos, todas as horas. Queridos, hoje, você dobra o joelho teu, é na hora, o Espírito Santo já vem dizendo, o que você deseja? Ele já sonda o teu coração na hora, querido. A Bíblia diz que antes mesmo de chegar uma palavra na tua boca, Deus já conhece, está no Salmo 139, que será o próximo Salmo de sexta-feira que vem. Salmo 139 é a semana que vem. Você vai ver aonde Deus vai entrar na tua história e na tua vida. Então, este óleo precioso desce sobre a barba de Araão e vai até os pés. Tem um significado grande. Jesus começou a boa obra na tua vida. O óleo foi derramado sobre a tua cabeça e vai chegar até os teus pés. Viu? Ou seja, ele vai cumprir isso na tua vida, na vida da tua família, na vida de todos que estão ao teu redor. Creia nisso, querido. Nós estamos agora aqui unidos, estamos em unidade, por meio da fé, nesse salmo, nesta palavra. E nós vamos receber hoje uma bênção gloriosa. Você vai receber. E esta bênção você pode destinar para outras pessoas também. Amém? Próximo versículo. Diz assim. É como o orvalho do Monte Hermon, que sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor dá a sua bênção, desde agora e para sempre. Agora Deus aqui apresenta a Davi, apresentando dois aspectos do monte, botando o monte do Hermon e o monte de Sião. O monte de Hermon, ele é um dos montes mais altos, próximo de Jerusalém. E esse monte, ele abastece outros montes menores. Esse monte do Hermon, queridos, olha o tamanho desse monte. Ele tem cerca de 30 quilômetros de comprimento e de largura. 30 quilômetros a largura do monte. Você já imaginou isso? E aqui Davi está dizendo assim, olha, vocês viram o tamanho do monte? 30 quilômetros de distância esse monte. E lá embaixo tem um monte menor, que é um monte que Deus ama muito, pastor Daniel Júnior, pastor Renato, que é o monte de Sião. A Bíblia diz que Deus escolheu Sião para estar nele. Deus tem um pacto com esse monte de Sião. É algo muito profético sobre a terra. Há um poder de Deus ali, liberado por Deus.
E o Monte de Sião é como se fosse a bandeira de Israel. E a Bíblia diz aqui que este monte de Hermon, o Monte Hermon, abastecia o Monte de Sião uma vez por ano. Por quê? Tanto um como o outro estavam do lado norte. Um do lado norte e outro próximo do lado sul, mas o Monte Hermon estava do lado norte. O lado do norte é o lado mais seco, de seca, de desérticos, lá em Israel. É o período de muita seca. Interessante. Mas esse monte chamado Hermon, ele era um monte que permanecia sempre gelado, pastor Daniel. Ele saía desse foco do calor de uma forma tão sobrenatural, ele vivia gelado, ele tinha geleiras. Então, e num período do ano, essas geleiras derretiam. É como as estações, né? Então, quando chegava um período da estação, ele derretia. E estas águas desciam lá para o Monte de Sião. Ou seja, o Hermon abençoava Sião. Onde tem água, abençoa onde está seco. Então o Monte de Sião, ele todo ano vivia o milagre de Deus. Aleluia. Todo ano ele recebia as águas do Monte Hermon. Ou seja, ele nunca era vencido pela seca. O milagre de Deus estava constante sobre ele, querido. O milagre do Espírito Santo está constante sobre a igreja, está constante sobre a tua vida. As águas do Espírito, elas jorram para a tua vida todos os dias, meu querido. Não é só uma vez por ano, não. É todos os dias as águas do Espírito banham a tua terra, a tua casa, a tua família, e nenhum mal te sucederá, querido. O Hermon abastece Sião. E aqui o salmista disse, olha, como o Monte Hermon derrama do seu orvalho, das suas águas, para as outras terras que estão embaixo, para o Monte Sião, que está lá embaixo, dando a ele vida, dando a ele frutos, dando a ele cores, dando a ele raiz, criando pomares, dando a ele vida. Assim como o Hermon abastece Sião no período da seca, assim também o Senhor, por causa da unidade da igreja, por causa da unidade de um lar, por causa da unidade de uma casa, por causa da unidade do corpo dos irmãos, Deus também vai fazer a abundância de viveres, uma chuva do Espírito Santo, a chuva serôdia temporal vai descer sobre as vossas vidas, sobre as vossas terras, querido. Deus ordena essa bênção você não precisa pedir, essa bênção não é requerida por meio da tua oração, mas ela é requerida por causa da unidade do corpo. Quando você menos espera, a bênção chega sobre a tua história, a tua vida, a tua casa, sobre a igreja. Quando a igreja está em unidade no Espírito Santo, querido, pode ter certeza, qualquer enfermo que entrar dentro desse lugar será curado para a glória de Deus, porque na unidade Deus também desperta a cura. Foi falado ontem dos dons e variações de línguas, ontem. Queridos, para ter o uso dessa variedade de línguas, para ter a variedade dos dons dentro da igreja, isso só é possível para glorificar a Deus na sua plenitude de poder, se houver unidade da igreja. Se não houver unidade, a manifestação e o uso dificilmente ocorrerá. Porque Deus dá o dom para o que for útil. E a unidade que é dada por Cristo é ela que traz a manifestação dos dons para a tua história. Os dons é dado pelo Espírito Santo, por meio de Cristo Jesus. Jesus é o único que consegue unificar a igreja. Nenhum homem consegue isso.
É só Jesus que consegue unificar. O Espírito Santo, a Bíblia diz, que ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis pelas nossas vidas. Você acha que a tua oração que você faz, ela vai direto assim para Deus? Você acha que a tua oração que você faz, ela vai assim direto para Deus? Queridos, a tua oração para chegar em Deus passa pelo Espírito Santo, porque é Ele que leva. Só a nossa oração sozinha não passa do teto, pastor. Mas a sua oração, por meio do Espírito Santo, que perscruta o coração de Deus, por meio de Cristo que está ao lado do Pai, aí a tua oração é recebida por Deus. Entendeu? Porque quem é o intercessor, quem é o mediador é Cristo e o Espírito Santo, querido. Sozinho nós não chegamos a lugar nenhum. É entender isso. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que Cristo morreu pela humanidade antes mesmo da fundação do mundo. A diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento é que o povo do Antigo Testamento, embora era um povo escolhido, não tinha essa clareza que hoje nós temos. E mesmo assim, muitos homens, poucos homens, tiveram proximidade com Deus, e esta proximidade se deu pelo Espírito Santo. Despertado por meio da fé no espírito do homem, desde Abraão e aí vem vindo, que foi considerado o pai da fé. Essa medida de fé, essa fé vem também de Deus, a Bíblia diz. Então tudo vem de Deus. Então esse último verso diz que Deus ordena a bênção desde o Hermon que desce para Sião. Você que serve a Cristo, quando Deus ordena a bênção para a tua vida por causa da tua unidade com a igreja e com Cristo, essa tua unidade com Cristo gera esta bênção. Esta bênção desce para toda a sua casa, desce para todos que estão debaixo da tua graça, desce para todos que estão dentro do teu aprisco, querido. Essa bênção da unidade, eu profetizo que ela entre dentro da tua família, da tua casa, a bênção da prosperidade, a bênção da cura, a bênção da proteção, a bênção do avivamento de Deus, a bênção desta unidade pela fé, querido, a bênção da salvação, o cálice da salvação, chegue dentro da tua casa. Esse salmo, querido, ele vem nos colocar agora numa posição melhor de unidade. Veja que por causa desse coronavírus, essa pandemia que está no mundo, eu vou ser sincero para você, embora que pena que seja por esse caminho, né? Mas tudo Deus permite para também ajustar o homem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Até este mal que está no mundo tem cooperado em muito, pastor Daniel, para um bem. Acredita que embora estejamos fora do templo, né? Aqui, as igrejas, a maioria fechada, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Embora muitos dizem que muitos enfraqueceram, que a igreja está fraca, eu vejo pelo contrário. Eu tenho visto muita igreja mais unida do que nunca. Nós tivemos no monte ontem à noite a coisa mais linda que eu já vi aquilo. Igrejas subindo, nunca vi tanta gente naquela. Unidos buscando a Deus, com prazer. Colocamos um louvor numa caixa,
todo aquele monte parou para olhar para o céu e glorificar Deus. Eu vi igrejas todas de diversos lugares, todas unidas no mesmo temor de Deus. E Deus ordenando a bênção sobre o monte. E o povo levando. Então, queridos, a gente tem visto muitas pessoas se dobrando. Recentemente, dia 28 ou 29, os irmãos desceram o joelho em Brasília, muitas igrejas no Brasil inteiro se dobrou pela nação. É uma pena que isso é esporádico, uma vez só. Mas é melhor uma gota do que nada, né? Aconteceu, o povo se reuniu, dobrou os joelhos, igrejas, montes, as pessoas buscando pela nação, pela vida dos governos. Isso é maravilhoso, é uma unidade, ainda que veio por um caminho dolorido, mas promoveu uma unidade. O povo está se unindo agora por meio da oração, está se dobrando, estão combinando com as igrejas. Olha, meia-noite, amanhã nós vamos se dobrar. Quando é que você viu isso? Estão se combinando horários, igrejas separadas, para orar em determinado horário, por uma causa, pela nação, para Deus aniquilar esse mal que está tentando destruir as pessoas. E tem uma coisa, está dando resultado. Viu? Não pare não, continue. Você tem uma pessoa dentro da tua casa, a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu já se faço presente. Tem 2, já se junta. A unidade de fé entre os 2, Deus ordena a bênção, essa bênção, que desce do Monte Hermon para Sião, Deus ordena que desce da cabeça de Cristo para a tua vida, querido, por meio do Espírito Santo. Se unir em fé para um propósito com o irmão, pode esperar que a bênção vai descer. Faça propósito de unidade com um irmão, com uma irmã, com alguém na família, ou com vários, ou com 2, 3. Faça propósito com Deus, querido. Deus ordena a bênção, você não precisa nem pedir a bênção. Fica tranquilo que Ele sabe o que você precisa, o que cada um precisa, Ele já ordena a bênção. Primeira coisa que Deus vai ordenar é a bênção da unção. Nesses últimos dias agora, vocês vão começar a ver grande número de pessoas, inclusive de crianças, presta atenção, batizadas com o Espírito Santo de Deus e seladas com o fogo de Deus. Vai ser em alta escala e o Espírito Santo estará agindo sobre a terra. É o Espírito Santo que vai batizar. A profecia de Joel está se cumprindo, querido. Jovens vão profetizar. Nós estamos chegando nisso. Muitas crianças serão batizadas, seladas com o Espírito Santo. Um número grande de crianças estão sendo levantadas nas igrejas. Eu não sei se também é porque os homens não querem fazer, então as crianças vão fazer, né? Mas isso é sinal de Deus e eu estou maravilhado com isso, tá bom? E eu quero encerrar esse Salmo de 133, que fala da unidade, fala da igreja, né? Você já imaginou a igreja sendo mostrada para Davi, lá no Salmo 133, que ele estava falando exatamente o que o apóstolo Paulo fala da fraternidade. O apóstolo Paulo fala da importância da unidade dos irmãos em Cristo Jesus. E o que isto promove? Davi vai dizer isso lá no Salmo 133. Então, queridos, eu quero encerrar orando pela tua vida, orando pela tua casa, pela tua família, profetizando para você que esta bênção do Salmo 133, esta bênção que é Deus que ordena por causa da unidade, tá bom? Comece a chamar alguém que teme a Deus e dizer, vamos fazer um propósito. Ou uma mãe fala para sua filha, filha, vamos fazer um propósito aqui, nós duas, vamos? Que seja de 1 hora, ou que seja de um dia, ou que seja de uma semana, não sei. Vamos fazer um propósito, filho, vamos fazer um propósito, né? Queridos, esse Salmo 133 está dizendo o seguinte, que depois, no final do propósito, a bênção estará ordenada para a tua vida.
e ela vai ser completa. Ela começa na cabeça e vai até os pés. O óleo da unção desce sobre a tua vida. Tá bom? O Espírito Santo tem óleo para pôr na tua vida. Sem este óleo, fica complicado. Querido, sem óleo, você imagina, a pastora Renata esses dias disse o seguinte: Pastor Daniel, põe óleo nessa porta, porque está fazendo muito barulho, está enroscando. Queridos, o óleo de Deus desenrosca a vida. Entende? Fica tudo mais flexível, tudo fica melhor, fica mais ágil. O óleo de Deus na tua vida te põe mais facilidades, te dá velocidades. Aleluia! Queridos, um carro sem óleo, ele não anda. Ele quebra, compromete todo o veículo se acabar o óleo. Até um carro é convertido, meu irmão Júnior. Até um carro precisa do óleo. Ele diz, põe óleo em mim, que senão vai quebrar tudo aqui. Sem óleo de Deus, querido, a igreja não anda. Sem o óleo do Espírito, sem o poder do Espírito Santo, fica muito difícil a igreja andar. Com o óleo se faz cura. Com o óleo se acende lugar para iluminar, você enxerga melhor. Com o óleo se alimenta. Com o azeite se alimentava, com o azeite curava, com o azeite dava luz para o lugar. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Com o óleo, querido, ele serve para alimento, ele serve para cura, ele serve para iluminar. O óleo de Deus que ele ordena para a tua vida é para trazer luz onde está escuro, é para trazer saúde onde está doente, é para trazer vida e alimento onde está em falta, querido. Este óleo que desce é para trazer estas bênçãos que vêm de Deus, querido, para a tua família, para a tua história, para a minha vida, para a vida de todos, querido. Então, aonde está essa situação que a gente está vendo aí, que é na área da saúde, que este óleo, não da barba de Arão, mas esse óleo que desce pelas orlas de Jesus Cristo, dado pelo Espírito Santo, este óleo que aquela mulher foi buscar debaixo da orla das vestes de Jesus, aquela mulher que estava doente com fluxo de sangue, ela disse, o óleo dele está descendo, eu vou tocar na orla, eu vou pegar desse óleo e serei curada, e ela foi curada. Queridos, ela sabia que sobre Jesus já tinha descido do óleo e ela foi buscar na hora dele, pastor Daniel. Queridos, nesta pregação de hoje do Salmo 133, que marca a unidade, marca a unção, marca o poder de Deus, marca essa cumplicidade de cumprimento da palavra que Jesus tem com a tua vida. Hoje você recebe esta unção do óleo, esta provisão do óleo, o alimento, do azeite que traz para a tua vida abastança. Recebe isso em nome de Jesus Cristo. Recebe a luz de Cristo como o sol da justiça. Aonde houver trevas, sai em nome de Jesus. Seja você, tua casa, cheia da provisão de Deus, cheia da cura de Deus, cheia da luz de Cristo. Nenhuma trevas poderá entrar na tua história, meu irmão. Em nome de Jesus, haja esta bênção sobre tua história, sobre teu filho, tua filha, sobre toda a tua casa, sobre a tua despensa. E qualquer parente que estiver doente, profetize ainda hoje. Abra um propósito com alguém dentro da tua casa. Aleluia, porque Jesus vai se juntar com você e Deus vai libertar, vai tirar de lá, querido. Pode até ser no Salmo 133. A semana que vem, Salmo 139. O Salmo 139 da semana que vem trará curas de traumas interinos. Viu? Tem mulher, tem criança que sofre traumas antes de nascer. E Jesus vai curar isso a semana que vem. Vai ser muito profundo. Esses áudios, essa pregação está sendo posta pelo pastor no YouTube. É isso?
vai estar lá. Queridos, esta palavra de cura, mande para muitas pessoas serem curadas por meio da tua fé. Essa vacina eu sei que funciona. Essa vacina cura, ela liberta e é para sempre, viu? E salva você para a eternidade. Mande, passe para as pessoas mesmo. Mande. E convide ela para estar na próxima sexta-feira, no Salmo 139, para curas interiores extraordinárias. Jesus vai descer em áreas da tua história. O Espírito Santo vai revelar isso para a tua vida. Nós estaremos novamente aqui com o Salmo 139. Amém, queridos? Eu vou chamar o pastor. Vai dar final? Posso dar? E eu quero finalizar pedindo aos irmãos que possam também serem abençoadores desta obra. Porque em tudo que você faz, por meio da fé, Deus opera na tua vida e na tua história. Esta casa de oração, ela precisa ser mantida. A gente já sabe disso. Como todas as casas de Deus precisam ser mantidas. Nós não temos hábito de ficar determinando valores, nada disso não. É tudo pelo Espírito Santo, querido. O Espírito Santo conhece as nossas necessidades, como também conhece as tuas. Mas todos nós temos condições de abençoar. Eu fico pensando, se uma viúva com 2 moedinhas únicas, que era o que ela tinha, ela estava numa alegria para poder entregar aquilo no altar. Não era pelo valor, mas a alegria que ela tinha de ir até o altar e dizer: eu acredito no que Jesus está falando. Se a palavra diz que eu posso ofertar com alegria para abençoar a muitos, eu vou ofertar. Então eu quero pedir a vocês que estão aí, né? Se nós tivermos aí, imagina se nós tivermos aí 700, 800, 1.000, 1.500 pessoas. Se cada pessoa dedicar uma semente ela pode ter diversos valores, né? Mas uma semente pode ser R$10. Você imagina? Não pesa para ninguém, né? Você imagina se 700 pessoas der R$10. Vamos suprir a necessidade aí pelo menos de 2 meses, 3 meses, né? E vai ser uma benção. Nós vamos estar mais abençoados e poder ajudar mais pessoas, tá bom? Então, se você tiver nessa condição também, abençoe esta obra. Parece que está já né? A pastora Renata está cuidando ali de colocar, né, de que forma você pode abençoar esta igreja, tá bom, queridos? Seja esta oferta como oferta também de louvor. Davi disse assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Ele diz: olha, tudo que eu dou ao Senhor é daquilo que tu me dá. Ou seja, tudo que você tem, tudo que eu tenho, é daquilo que o próprio Deus nos dá, né? E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que dá, né? Mais do que quem recebe. Então, dar uma semente numa obra de Deus, onde você pode propagar o Evangelho sobre os telhados é por meio da mídia, vai ser bênção. Torne um missionário dos telhados. Sabe o que é um missionário dos telhados? Às vezes você não vai poder ir fazer um evangelismo longe, mas a tua pequena oferta, ela pode fazer chegar longe o que você gostaria de falar para a pessoa. Entendeu? Você vai se tornar uma boca de Deus por meio da tua oferta. Porque vai chegar nos confins da terra a ministração. Eu não quero só que você faça uma oferta ajudando a igreja, ajudando esse ministério a se propagar cada vez mais. Eu quero que você propague esta palavra que foi ministrada aqui. Eu quero que você envie esta palavra para muitas pessoas. Cada pregação que tem aqui nas quartas-feiras, na semana, na segunda, nos domingos, na sexta-feira, envia, manda, porque esta palavra vai chegar e vai fazer o resultado, vai dar resultado para o qual Deus está enviando por meio da tua vida, querido. Que esta unção te abençoe poderosamente.
Tá? Você e sua casa. Você e sua família. Viu? Eu quero te ver bem. Quero te ver feliz. Tá bom? Quero te ver sorrindo. Celebrando a vida. Não aceite palavras de derrota e de morte. E não dê ouvidos a algumas coisas que vêm amedrontar, colocar espírito de engano, de morte nas famílias, na tua vida. Não aceite isso. Lembre-se que eu falei no início. Tua vida, tua casa, tudo que está aqui dentro, tá bom? É aqui que está a tua vida. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Qualquer coisa que tenha esta conotação de roubo, de destruição, de morte, pertence ao diabo. Mas qualquer coisa que tenha conotação de vida, está em Cristo. Jesus disse, mas eu vim para dar vida, e paz, e benignidade em abundância. Então fica com Jesus. Não fique com isso não. Tá bom? E se você tem dúvida de alguma coisa, não pergunta para o WhatsApp. Pergunta para o Espírito Santo de Deus. E a igreja aplaude a Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.